Olha como esse governador do Rio, Cláudio Castro, tá valentão. Depois da operação, porque ele faz a necropolítica, ele tenta se aproveitar das mortes como moeda eleitoral. O Alexandre de Moraes está vindo para o Rio amanhã, porque ele é o relator daquela DPF sobre as operações policiais em favelas. Você sabe que o Supremo pede só 3 coisas. Primeiro, que tem que ter ocupação de educação, de saúde, de políticas públicas na favela. Não adianta entrar só com operação. Depois disso, o seguinte, tem que ser uma operação definitiva, tem que tirar o tráfico e a milícia. E terceiro, eles pedem investigação para saber quem são os cabeças. Mas o Cláudio Castro, ele fez uma reunião com deputados, estava lá Carlos Bolsonaro e vários outros, e ele deu uma de valentão. Olha o que ele fala do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui. Porque aqui é a casa das polícias, aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo de fiscalização. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer os senhores de estarem aqui. Qualquer autoridade que quiser vir, pode vir naquela lógica. Ou soma conosco, ou some, porque a gente não precisa de gente para fazer politicagem. Obrigado, presidente. Que corajoso, você está sentindo o rei da cocada preta, né, Cláudio Castro? Quer dizer que numa reunião começa e diz, eu não vou recebê-lo no Palácio Guanabara. A autoridade, quando vem, ela tem que entender, ou soma ou suma, é assim mesmo. Você vai tratar o ministro do Supremo Tribunal Federal, logo você. Porque sabe o que vai acontecer no Rio? Quando eu falei que a esperteza demais come o dono, aqui vai ter a maior operação de investigação da história desse país, com Polícia Federal e Receita Federal. E vão pegar tudo. Os cabeças do Comando Vermelho do Tráfico que não estão na favela, estão nos prédios de luxo da milícia, daquela refinaria que você defende, envolvida em tudo que é fraude. Vamos esperar o final dessa história. Você falava dessa postura de cautela do presidente Lula, foi tudo calculado, pensado estrategicamente nessa reunião para que Lula não virasse vidraça. Então o presidente Lula vem com um tom mais ameno e determina aos seus ministros, orienta aos seus ministros a confrontarem as versões que saíram do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a operação contra o Comando Vermelho, que a gente tem acompanhado, são 120 mortos, de acordo com dados oficiais até aqui. Aos ministros, a portas fechadas, ontem, Lula pediu que eles saíssem dali, reforçando a informação de que o governo federal confrontando, na verdade, aquela informação de que o governo federal não teria ajudado o governo do estado para explicar, pediu que o governo esclarecesse que esse pedido nunca chegou sequer a Brasília, por isso a ajuda não foi enviada. Foi Lula quem escalou o ministro da Justiça nessa reunião, Ricardo Lewandowski, para ser o porta-voz dessa crise, o porta-voz do governo federal e sair dando as explicações sobre a atuação do governo. Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, assumam esse discurso contra o governo e contra a esquerda. O PT tem monitorado o debate sobre a operação nas redes. Essa pesquisa encomendada pelo partido, a gente teve acesso, estou até com ela aberta aqui, e aí tem um resumo, é uma pesquisa da Bastidores. Ela traz ali, o mote principal é a divisão de opiniões sobre o assunto, mas ainda com 45% das mensagens favoráveis à mega operação, defendendo a medida como uma estratégia como o Comando Vermelho. 38% das menções desfavoráveis à ação, é um volume alto. Em primeira mão, o número apresentado pela Defensoria Pública, divergente do número apresentado até então pelo governo do estado. O Lula, na prática, ele escapou de uma arapuca que o Cláudio Castro tinha montado. Dias depois de cair na armadilha que a sua língua criou, no improviso, lá em Jacarta, nós falamos muito sobre esse assunto aqui. Lula disse que traficantes são vítimas dos usuários.
Então, agora ele está escapando por um triz até, por muito pouco, de uma arapuca montada pelo Cláudio Castro. Ele enxergou ali nos subúrbios dessa operação policial que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro, um esforço para aproximá-lo da bandidagem e distanciá-lo da pauta da segurança pública. O Cláudio Castro acusou o governo Lula de deixar as polícias do Rio de Janeiro sozinhas na guerra contra o Comando Vermelho. E durante 24 horas, autoridades do governo de Brasília se dedicaram a morder essa isca. Alguns desmentiram o governador, outros criticaram a matança recorde e se juntaram nesse coro as vozes do ministro Ricardo Lewandowski, da Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, o Fernando Haddad. E numa videoconferência, os governadores bolsonaristas, entre eles Tarcísio, Caiado, Zema e outros, estenderam a mão para o Cláudio Castro. O Lula farejou nesses lances as cutucadas do Cláudio Castro e a mão estendida dos seus colegas governadores bolsonaristas. O Lula enxergou nesses lances uma articulação do bolsonarismo para fustigá-lo. Aí enviou para o Rio de Janeiro uma missão chefiada pelo Lewandowski, avalizou o acordo firmado pelo ministro da Justiça com o Cláudio Castro, e aí o acordo prevê essa instalação de um escritório de emergência para enfrentar em conjunto o crime organizado. Na prática é mais do mesmo, né? Agora, depois de tudo isso, com 24 horas de atraso, aí o Lula levou às redes sociais uma posição oficial dele, uma posição coreografada pelo Sidônio Palmeira, que é o ministro do marketing da presidência, e aí ele disse que não se pode aceitar que o crime continue destruindo famílias, oprimindo moradores, espalhando drogas e violência pelas cidades. Essa mesma frase está no vídeo do governo. Aí o Lula defende o trabalho coordenado, ele se distancia do mar de sangue, enaltece a operação Carbono Oculto, que asfixiou uma parte das finanças do PCC, sem disparar tiros, sem derramar sangue. Aliás, isso também está no vídeo do governo. E o Lula não cita os 121 mortos. Ele parece estar obcecado em não fornecer nenhuma munição nova para os seus adversários.